Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso Boa Noite Trader, finalizando o sábado aqui, um sábado que na minha opinião foi um sábado bom, foi um sábado bem trabalhado, embora tenhamos terminado aí praticamente no 0 a 0, né, por conta de um jogo, e eu vou mostrar para vocês aí qual que foi. E é isso, né? Faz parte, esse é o processo. A gente fica chateado, logicamente, né? Somos seres humanos, ficamos chateados sim, mas temos que entender que faz parte do processo e a longo prazo, né, a gente vai sim ser lucrativo nos nossos métodos, tá bom? Então, vamos fazer a avaliação do dia de hoje, do dia do sábado e vamos programar um dia de domingo, né, que vai ser também muito movimentado, tem muito jogo bacana e a gente vai separar junto aqui e falar um pouquinho de cada jogo, tá bom? Chamo a atenção aqui para os nossos parceiros, né, a Betfair, a MyBetSpace e a WedBets, né, que produzem junto com a gente aqui, nos ajudam a produzir. Na descrição aqui está todo o material, o link que leva até a página de cada um para você conhecê-los, tá? Se você quiser também aprender na íntegra os nossos métodos, a nossa mentoria está aberta com desconto. Procura aí nas nossas redes sociais que você vai encontrar os cupons de desconto para participar da nossa mentoria e as listas VIP, né, que a gente trabalha todos os dias, inclusive hoje foi trabalhado e foi um dia bem bacana, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. Fechou? É isso então. Vamos ao vídeo. Começando aqui, pessoal, eu estou trazendo a lista, tá? A lista que a gente trabalha ela de forma pan-trade, tá? Normalmente eu não trago a lista aqui para vocês, né? Essa lista ela é compartilhada, mas ela serve como base, né, para os nossos fechamentos e para nossa lucratividade a longo prazo, tá? No dia de hoje nós tivemos um head aqui e houve um equívoco aqui na hora de colocar esse head, porque ele foi de 48% e não 38%, tá? Por quê? Porque a gente trabalhou outras estratégias dentro desse jogo do Real Sociedad, mas não foi compartilhado com o pessoal, então não posso colocar dessa maneira, tá? Então, esse 13% que a gente teve de lucratividade, basicamente, ele foi todo consumido por esse jogo do Real Sociedad, tá bom? E aqui também nós vamos ter no Panther, né, menos 43%, porque tivemos 100% de hedge nesse jogo, tá? Então, o cara que fez Panther hoje ele teve um head de 43%. Beleza? Mas estamos super bem, estamos super na frente, né? A lista Panther está com 450% sobre a stake e a lista normal já está com quase 500% sobre a stake, tá? Então não é isso que vai nos abalar no dia de hoje, tá bom? Agora, vou trazer para vocês os jogos que foram compartilhados lá na lista VIP. Tá? Tivemos aí o Paderborn, que foi neutro, né? Tivemos o Spa, o Raio Vallecano, o Karaguruk, né? Que foi lei goleada, o Benevento lei goleada, Leverkusen lei 0-1, Leverkusen lei 1-2, Leipzig lei 2-0, Real Sociedad que tomamos o red sim, mas aqui nós entramos com o resultado atual. Então nós colocamos ali que tinha que trabalhar com uma gestão reduzida, né? Não foi com a gestão cheia, com a stake cheia, porque aconteceu essa questão aqui. Mechelen Lei 01, Valência Lei 01 e Fenerbahçe Lei 01. Então, quem trabalhou na lista VIP hoje teve mais lucratividade, né, do que quem trabalhou Panther ou Pantrade, tá? Hoje, na lista VIP, deu mais de 20% certamente de lucro, tá bom? Então, basicamente, isso é bom entender essa questão do Panther, do Pantrade e da lista VIP, né, que é operada ao vivo, tá bom? Então, bem importante isso. Essa lista aqui, pessoal, é uma lista que eu e o Alexandre utilizamos para trabalhar. Hoje ela foi compartilhada com algumas pessoas que estiveram na última aula da mentoria, tá? E é uma lista onde o Luke nos traz informações, né, dos resultados singulares, tá? Então, todos esses verdinhos aí foram resultados singulares que acabaram acontecendo no dia de hoje. Isso nos dá uma segurança muito maior para fazer a operação. Por exemplo, no jogo do Real Sociedad, nós não tínhamos o lei 1-0 singular,
Tá? A gente trabalhou, beleza, mas o singular dele era o 0-3, então bateu. Tá? Então é bem importante a gente entender também essa questão aqui da diferença de cada método, né, e a assertividade de cada um deles. Tá? Então quis compartilhar hoje aí com você. Bom, turma, e agora fazendo uma projeção, né? Primeiro nós vamos falar sobre esse jogo, tá? Esse foi um jogo fatídico, o jogo que nos tirou basicamente todo o green no dia de hoje. Teve algum erro de operação? Não, tá? Não posso dizer que teve erro de operação. Se a gente buscar aqui no dia 22, tá? Que nós fizemos ontem essa pré-análise, nós vamos ver que o Real Sociedad, claro que agora já tem uma derrota, mas nos dias de ontem, ó, tinha marcado nas últimas 10 partidas, marcou primeiro nas últimas 8, ganhou as últimas 8, não perdeu nas últimas 8 e marcou 2 ou mais gols nas últimas 6, tá? E o Valladolid, por outro lado, não tinha nada positivo, né? Concedeu primeiro em 8, concedeu em 8. Né? Então, nós tínhamos um parâmetro muito legal para trabalhar aqui, tá? E acabou acontecendo basicamente ao contrário do que a gente está acostumado, né? Basicamente o contrário. Porque se a gente analisar aqui, ó, o Valladolid tem o over 0,5 HT 40% das vezes, o Real Sociedad 100%, ou seja, o Real Sociedad marcou 100% das vezes no HT, né? Então, são algumas situações que, mesmo a gente tendo uma pré-análise muito bacana, a gente ainda pode, né, se pegar de surpresa, ainda no jogo, no live, pode ser diferente. A pré-análise, ela nos ajuda a trabalhar? Com certeza. Né? A pré-análise, ela é fundamental no nosso trabalho, mas muitas vezes, né, a gente tem que ir para o live, né, para acompanhar, para ver o que está acontecendo, né? Então, é bem importante o pessoal entender isso. E aí, eu venho para o jogo aqui, tá? E se eu pudesse pontuar alguma coisa que me mostrasse que esse jogo, né, não estava tão legal para a gente operar, não seria o gráfico de pressão, porque só deu Real Sociedad, mas seria a finalização no gol, né? Então, o Valladolid chutou 9 bolas no gol, em direção ao gol, 2 foram no gol, né? E 6 foram para fora. Por outro lado, nós tivemos 20 bolas chutadas, 2 no gol, a mesma coisa que o Valladolid, e 8 para fora, tá? Foram 10 chutes bloqueados. Teve 75% de posse de bola de modo geral, né, no jogo inteiro. Então, foi um jogo em que o Real Sociedad administrou o jogo, como se esperava, mas não conseguiu converter isso em finalizações acertadas e em finalizações que geraram o gol. Tá? Eu posso botar um lado um pouco torcedor no meio desse comentário, embora eu sempre defenda essa ideia que a gente tem que separar muito o torcedor do profissional trade esportivo. Isso é primordial para quem quer viver de trade esportivo, mas é inegável, né, a gente dizer o quanto o VAR atrapalha, né, o quanto o VAR nos atrapalha. E eu não estou aqui criticando o VAR em si, mas eu acho que a forma que ele é colocado tirou muita característica dos jogos, né? Ele mais atrapalha do que favorece, na minha opinião. Deveria, na minha opinião, deveria ser como é no vôlei, se eu não me engano, como é no tênis, né? Vocês podem até me chamar atenção se eu tiver errado, porque eu não acompanho muito esses outros esportes, mas cada time tem o direito de 2 pedidos de conferência, tá? Então eu quero ver, ó, nesse lance eu quero conferir, ver se está ok. Depois disso não tem mais conferência. O que vale é o que está dentro do campo, tá? É o que é dado. Vamos lá, não é choro, tá? Não é chorar porque, cara, eu já tô calejado disso aqui, entendeu? Eu já tô calejado, já são 4 anos trabalhando, tomando VAR no último lance.
né, fazendo muita coisa, tá? E eu não vou nem questionar esse VAR aqui do minuto 84, porque pelo que eu percebi, ele foi correto, tá? Realmente o jogador estava impedido. Então, se é correto, é correto. Ele tem que ser anulado e beleza, tá? Embora tenha sido exatamente ali no minuto em que a gente estava saindo da posição, né? Eu disse pro pessoal, né? Ali na VIP. Eu vou ficar até o minuto 83. E realmente no minuto 83 sai esse gol, né? Do 83 para 84. O gol saiu, né? Deu aquele, né? Pô, aquela alegria e tal. E anulou. Bem anulado, tá? Mas, olha só. O Real Sociedad é uma equipe que domina o primeiro tempo, marca em 100% das vezes. A tendência de gols do Real Sociedad é no primeiro tempo e ele marcou o gol no primeiro tempo. Marcou. Porque num lance em que não há impedimento e que o juiz anula o gol por conta de uma falta lá na origem do lance, muito questionável essa falta, né, que foi uma disputa de bola, isso para mim é inconcebível, entendeu? Não tem sentido tu cancelar um gol por conta de uma situação dessa, né? Então, eu não vejo que essa situação aqui mude a perspectiva que a gente tem sobre o Real Sociedad, por exemplo, que marca no primeiro tempo. Lógico que estatisticamente vai mudar, já não vai mais ser 100%, mas a gente sabe que só não foi esse 100% por conta, na minha opinião, de um erro de arbitragem, um erro de conferência, né, que não deveria nem ter chamado VAR nenhum, entendeu? Não deveria. Então eu acho que deveria ser dessa maneira. Lógico, eu não sou ninguém, eu não tenho poder para nada, mas fica aqui a minha opinião, né, sobre isso. E digo, muito mais de um viés de torcedor do que como profissional. Como profissional não deveria nem estar falando, né, esse tipo de coisa, porque faz parte do jogo, o VAR está aí e ele nos ajuda em algumas vezes, né, em outras não. Mas nessas situações que são muito específicas, eu acho que ele atrapalha pra caramba, entendeu? Ele tira o gol de uma equipe sem muito sentido, né? Então seria basicamente isso, tá bom? Agora apaga tudo que eu falei, tá? Porque foi mais uma questão de desabafo. E nesse jogo eu acho que tivemos muito mais uma variância, né? Porque o Real Sociedad jogou o que deveria, embora não tenha finalizado e concretizado, né, o gol. Mas esse jogo, no mínimo, deveria ter sido um empate ou uma vitória aí do Real Sociedad, tá bom? É isso, explicando então um pouquinho do jogo. Falando um pouquinho mais um pouco da lista, tá? Falando sobre a lista, a minha câmera tá parada aqui, né? Voltou. Bom, pessoal, no trade esportivo a gente tem que entender que a parte psicológica ela é extremamente importante, tá? Então, num dia assim que nós trabalhamos o dia inteiro, né? Daqui a pouco você deixou a família de lado, não saiu, não lavou teu carro, todas aquelas coisas de sábado, né? Que a gente gosta de fazer, e tu se dedicou exclusivamente ao trade esportivo, né? Teve green um atrás do outro, e green, e aí chega no último jogo, basicamente, que tu se colocou para trabalhar. Eu mesmo tinha colocado para mim que o Real Sociedad seria o último jogo, depois os da tarde eu nem ia olhar com tanta atenção, e acabou nesse último jogo acontecendo isso. Galera, faz parte, a gente tem que aceitar isso. Se você estiver fora de gestão, é o maior erro que tu pode cometer, tá? Isso tudo faz parte do processo, tá bom? Então, não se desespera, não ache que tá tudo errado, não ache que você não sabe fazer as coisas, porque o RED faz parte do processo, tá? Na grande maioria das vezes a gente consegue controlar ele para não ter os 50% de RED aproximadamente. Nesse caso, a gente teve, tá? Porque acabou que o Real Sociedad estava, né, mostrando aí que poderia pelo menos empatar o jogo.
acabou não acontecendo. A gente fez a saída no lugar certo, no ponto certo, né, para não precisar, quem sabe, levar 100% de head. Aí sim, nós terminaríamos o dia com menos 50% de head, e aí sim isso ia te deixar muito mal. Então todo mundo que fechou a posição, seguiu a orientação, tá top, tá legal, é assim mesmo, amanhã tem mais e vamos para frente. Amanhã pode acontecer a mesma situação, vamos lá, caleja, cria a casca e bora para cima, tá bom? Então eu quero deixar esse recado. Só tá sofrendo hoje quem saiu fora da gestão, quem não seguiu o que a gente falou, né, que era para sair da posição, tá? E aí não adianta ficar amargurado, reclamando do VAR, né, porque cancelou o gol, né? A pontuação que eu fiz ali foi muito pontual mesmo, tá? Mas não significa que eu vou atrelar ao head que eu tive ao VAR. Jamais eu vou fazer isso, tá bom? Então, bem importante essa colocação aqui. Bom, turma, agora para a gente finalizar, tá? Já estamos aqui com 16 minutos de vídeo. Eu vou fazer rapidamente aqui mostrar para vocês os jogos que eu separei para trabalhar amanhã, começando lá pelo Hamburgo e Magdeburg. Tá? O Hamburgo vem com uma odd de 1,47. É uma equipe que também tende a marcar gol no primeiro tempo. Tem o over 1,5 também bem interessante. Se sair na frente, é uma equipe que permanece na frente, né? E o Magdeburg, sempre que saiu atrás, nunca conseguiu reverter o placar, né? A distribuição dos gols, o Hamburgo faz mesma quantidade basicamente no primeiro e no segundo tempo, e o Magdeburg faz mais no primeiro tempo do que no segundo, mas cede muitos gols no primeiro e no segundo tempo. Então, uma tendência boa para a gente trabalhar aqui o Hamburgo, tá? A classificação, né, que está muito cedo, lógico, dentro do campeonato, mas o Hamburgo está em terceiro, com 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, e o Magdeburg está lá na 17ª colocação, tá bom? Próximo jogo temos aqui o Espanhol e Elche, né? Também o Espanhol marcou em 8 das últimas 10, mas concedeu em 8, não ganhou em 8 e concedeu 2 ou mais gols em 7, né? O Elche vem muito pior, né? Concedeu nos últimos 10 jogos, não ganhou as últimas 10, concedeu o primeiro das últimas 6. Enfim, né? O Elche vem muito mal. Tendência de sair gol no primeiro tempo, muito mais pro lado do Elche. E o over 1,5 também aqui, 90% e 70%, tá? Cambur e FC Twente jogando fora de casa, né? É uma equipe que também não vem tão legal aqui no campeonato holandês, né? Na Eredivisie, mas a tendência é de termos gols no primeiro tempo aqui, o over 1,5, tá? Vamos ver como é que vai ser esse jogo do FC Twente. Nijmegen e Eagles, tá? Também cedo, o Nijmegen não perdeu nas últimas 9 partidas, também tem o over 1,5 aqui, ambas marcam sim, tendência pouca de fazer gol no primeiro tempo, né? E o over 1,5 tá ali médio também, tá? Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Southampton e Arsenal, o Arsenal que vem bem, né? O Arsenal, uma equipe muito consistente, Gabriel Jesus caiu como uma luva, leva muita vantagem sobre o Southampton. Arsenal vem de 4 vitórias seguidas, uma tendência muito grande de ter gol no primeiro tempo e de ter um over 1,5, tá? Um jogo bem interessante esse jogo do Arsenal. Temos aqui um FC Zurich, também com uma odd de 1,75. Temos o Trash, né, com uma odd de 1,74 também, mas vamos ter que avaliar esse tipo de jogo. Temos o Nice, né, pelo francês, importante também esse jogo do Nice, tendência de over 0,5. Temos o Tottenham e Newcastle aqui, eu acho que vai ser um jogo bem interessante, tá? Embora o Tottenham não tenha tantos atributos aqui, né? Acho que vai ser um jogo bem bacana, porque as duas equipes vêm aí relativamente bem. Muito mais o Tottenham marca no primeiro tempo e o over 1,5, tá? O Newcastle não é uma equipe de marcar no primeiro tempo. Hertha Berlim e Schalke, vejo um jogo bem aberto aqui para os dois lados, embora o Schalke venha de 4 derrotas seguidas e o Hertha não vença 5, né? Empata e perde. Então, acho que vai ser um jogo bem interessante, bem aberto,
né? Equipes que marcam no primeiro tempo e tem um over 1,5 também acima, ou né, igual a 80%. Vou passar um pouco mais rápido aqui. Temos Atalanta e Lazio, que é um clássico, né? Vamos ver como que vai se comportar. São duas equipes bem ofensivas também, que estão com uma race bem legal. Temos um Eibar e Albacete também, pela La Liga 2, na segunda divisão. Temos um Molde e Rosenborg, também um jogo importante aqui pelo norueguês. Né? O Molde é uma grande equipe, ó. Tem um histórico muito legal. E o Rosenborg também, né, nas últimas partidas. O Molde vem invicto aí, né, bem importante. Tendência de gol no primeiro tempo e de over 1,5, né, muito mais pro lado do Rosenborg. Galatasaray e Alanyaspor, também um jogo bem interessante, equipes bem na tabela, tá? Aí temos aqui um Fluminense e Botafogo, né? A gente vai analisar para ver se vale a pena operar ainda nesse Campeonato Brasileiro, nessa reta final, faltam poucos jogos. Juventude e São Paulo, temos que entender qual que é, né, a ideia do São Paulo para um jogo desse. Juventude já não tem mais o que fazer, já está rebaixado, né? E o São Paulo está ali, ainda quem sabe, tentando buscar uma vaga direta para a Libertadores. Acho meio difícil, né? Direta é praticamente impossível, mas daqui a pouco uma pré-Libertadores, né? Temos um Barcelona e Atlético de Bilbao, um jogo bem legal também. Barcelona é o Barcelona, né? Marca bastante no primeiro tempo, tem um over 1,5 também, ali 70%. Temos o Las Palmas e Cartagena, né? O Las Palmas também é uma equipe que a gente gosta bastante de trabalhar, vem bem na competição, já não tem a tendência de marcar gols no primeiro tempo ou over 1,5, uma equipe que marca poucos gols aí, o Las Palmas. E temos aqui um Curitiba Internacional, um pouquinho fora do range de odds, mas o Inter precisando muito dessa vitória, se quer enfim um título, né? Ele ainda tem chance, mas precisa demais dessa vitória, não pode perder mais ponto de jeito nenhum, e torcer para que o Palmeiras tropece para tirar esses 8 pontos aí que o Palmeiras tem de vantagem, tá bom? Então são muitos jogos, passei rapidamente aqui para a gente não ficar tão atento, né? A muitos jogos. O que eu posso separar para vocês aqui é esse jogo do Southampton e Arsenal. Eu acho que esse jogo vai ser bem interessante para nós, tá? E também eu tiraria esse jogo aqui, ou separaria esse jogo do Molde e Rosenborg também. Acho que pode ser um jogo bem legal. Mas claro, depende ainda da pré-análise que a gente vai fazer, da lista, se é singular, se não é singular, e de outros fatores para que a gente possa, enfim, operar nesses jogos, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado. Desculpe aí qualquer situação que eu tenha falado, mas é isso. Espero que vocês estejam com a gente aí para amanhã mais um dia. Valeu, tamo junto.